Então, uma boa noite para todos nós. Na realidade, quando eu me deparei com esse título, eu pensei assim, eu vou dar um monte de dicas, eu vou falar uma porção de coisa interessante que todo mundo vai se encontrar. Vou dar um caminho, né, para que todos consigamos chegar a encontrar as nossas respostas. E aí, eu vou confessar para vocês, quanto mais eu li, mais afastada das respostas eu estava. Então, aí eu concluí que nós não temos respostas prontas para nada. Porque, bem como o Chico falou, quando a gente chega perto das respostas, a situação modifica, a sociedade modifica, os homens modificam, e aí surgem outras perguntas. Então, acredito mesmo que encontrar as respostas é uma eterna busca. Por isso que provavelmente não seja encontrando respostas, e sim buscando respostas. Para que nós possamos buscar estas respostas, acredito mesmo que nós tenhamos que fazer para nós mesmos um questionamento que poderá nos indicar algum tipo de rumo, né? Então, o que nós podemos perguntar? Quem somos? Quem somos nós? O que queremos? O que cada um de nós quer para si, para o próximo, para o meio, para aqueles que estão diretamente ligados a nós ou para aqueles a que nós encontramos esporadicamente. Então nós precisamos saber nos questionarmos para que nós possamos encontrar as nossas respostas. E se nós sabemos quem somos, ou imaginamos, né? O que queremos, como é que nós estamos agindo? As nossas ações são caminhos que nos levam a ficar mais próximos dessas respostas? Ou nós nos afastamos cada vez mais dessa situação, deste encontro conosco mesmo? Então, nós podemos começar imaginando que para nós entendermos o universo, poder conhecer tudo o que nele existe, isso aí é uma das grandes aspirações da humanidade. Quem de nós não gostaria de compreender o universo? E aí a gente se depara com algumas situações tão pequenas, tão simples, e que nos causam, às vezes, uns momentos de questionamento, de surpresa, de expectativa. E isso tudo nós temos que estar nos preparando para enfrentar, para admitir, né, e conviver nestes momentos. Quem não deseja sentir-se totalmente à vontade na casa em que habita? O nosso lar, vamos fazer assim uma equiparação, o nosso lar é aquele local onde nós melhor deveremos nos encontrar. Saber das necessidades, saber das potencialidades, do que é possível, daquilo que se pode almejar a mais, e não somente em aspectos naturais, materiais, mas também em questão de estabilidade, de aconchego, de bom viver, né? Mas nós podemos pensar que o universo, ele é muito maior do que a moradia temporária que nós ocupamos neste universo, na Terra.
É tudo. O universo é o passado, é o presente e é o futuro. É o passado porque é de lá que nós trazemos a nossa história, o nosso prévio conhecimento enquanto encarnados, porque nós sabemos que nós temos uma bagagem que nós trouxemos quando nós reencarnamos. Embora nós saibamos que nós temos essa bagagem, não significa que nós lembremos dela de outras vidas, mas nós sabemos que ela existe. Se nós estamos aqui, penso eu que nós acreditamos na reencarnação. E a reencarnação não é um processo de novidade, é um processo contínuo. Nós estamos aqui para continuarmos ou para fazermos algo que nós não fizemos em encarnações anteriores, né? Nós somos parte deste universo, esse universo que é tão desconhecido e que desde as mais remotas eras da humanidade busca esclarecimentos mais amplos a respeito desta casa, desta imensa casa criada por Deus, para que nós sejamos os moradores, os ocupantes desta casa, e para que nós possamos fazê-la desenvolver. Eu vou voltar novamente à situação da nossa casa. Na nossa casa, nós não pensamos sempre numa evolução, em melhorar. Vou pintar uma parede de uma outra cor, porque eu acho que vai ficar melhor. Eu vou recolher todo o lixo que eu tenho em volta. Eu vou produzir umas folhagens para que o ar se torne mais purificado. Eu vou procurar, à medida do possível, trocar os meus utensílios por situações mais atuais, por melhores. Não é assim que nós fazemos? E na nossa grande casa, no nosso universo, nós estamos agindo assim? Será que nós estamos nos preocupando com a nossa habitação mais ampla? Será que nós estamos cuidando que o nosso lixo moral não possa afetar a condição de todos os moradores desse planeta? Será que nós estamos nos preocupando com aquele lixinho pequenininho, gente, aquele papelzinho de bala? Ah, eu enrolei bem, joguei lá. É uma coisinha pouca. Não é pouca, não. É pouca para mim, é pouca para ele, é pouca para ele. Quando nós vemos, está um pocão. E assim é o nosso lixo moral, o nosso lixo espiritual. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Nós criamos um lixão em torno de nós quando nós deixamos de nos preocupar com o bem-estar do outro, com o meu bem-estar, com aquilo que eu posso fazer ao outro e que eu deixo de fazer. A humanidade, então, está sempre buscando estes esclarecimentos, mas às vezes nós buscamos de uma forma muito curiosa, movidos apenas pela curiosidade e não pelo sentimento, pela atitude, pelo propósito de modificação de atitudes. Aí então nós vamos ver que tudo se transforma muito rapidamente. Hoje nós temos um acesso muito fácil aos meios de comunicação. E esse acesso fácil está criando uma globalização, uma aldeia global. Não é da Rede Globo, tá? É Globo em termos de universo, tá? Porque, aliás, se nós formos falar em Rede Globo, daí é outro capítulo à parte. Onde a troca de informação entre nós e entre as culturas diferentes
está mais fácil que nunca. E isso acaba estimulando, mas também acaba assustando. Essa gama de grandes informações, ela pode nos assustar, porque se nós não verificarmos realmente o projeto do qual originou essa informação, nós vamos nos deter com essa imensidade de fakes, de notícias falsas, de propósitos falsos. Aqui eu vou fazer só um parênteses. Vocês já viram que se nós seguirmos o YouTube, ninguém mais adoece? Tem remédio para tudo. Tem chá para tudo, tem poção para tudo, tem elixir para tudo. Se nós seguirmos tudo aquilo, ninguém mais adoece. Mas nós temos que saber distinguir. Até aquele simples chazinho que é bom para Tanise, para mim não é bom. Que é bom para mim, pode não ser bom para Salete. Então, nós temos que ter esse discernimento. E isso tudo pode causar, essa confusão pode causar muitos transtornos na nossa sociedade. Tá? Oportunistas se aproveitam, então, para que as pessoas tenham esta busca de uma alternativa neste mundo que é considerado muito louco, se nós somos dessa forma. Isso vem acompanhado de um interesse bem maior por muitas religiões e superstições que se intitulam as formas de conviver da nova era. E isso traz uma popularidade muito grande aos falsos profetas, aqueles que desencadeiam uma série de respostas e de argumentos para resolver qualquer situação que nos apresente. Tá? E isso é uma diversidade muito grande, tanto para a ciência quanto para a religião. E também sobre aquilo que ela tem a dizer para o mundo. Porque nós devemos respostas para o mundo de tudo aquilo que nós colocamos. Então, existe um lado humano da ciência que oferece a todos os leitores de todas essas obras que tem por aí uma interpretação do papel que nós temos na nossa sociedade moderna. Cada um de nós tem um papel. Nós devemos conhecer esta função, traçar as nossas metas e levar adiante o nosso projeto da nossa caminhada. Então, a ciência, ela revela ao mundo as leis do mundo material. Porque nós vamos ver depois, nós temos cientistas, físicos, que fizeram seus estudos e a partir dos estudos descobriram e continuam outros a descobrir novos caminhos, novos projetos que nós possamos usar para melhorar as nossas vidas. E nestes projetos estão muitas vezes as respostas que nós estamos buscando. Mas também tem um outro lado, que é a religião. Então, se nós vermos a ciência com o mundo material e a religião com as leis do mundo moral, nós vamos ver que existem duas situações, mas essas situações, elas são independentes entre si? Não existe uma relação entre elas? É claro que tem, porque a ciência e a religião têm um princípio comum, têm o mesmo princípio, que é Deus. Deus na forma que nós o conhecemos, tá? O ser superior a todos nós, que nos deu esta condição de habitar esse planeta.
E essas duas áreas, elas não podem se contradizer. Já houve época em que a disputa era muito maior pelo domínio do conhecimento, pelo domínio das respostas, das argumentações. Hoje já é muito mais tranquilo as pessoas se comunicarem e aceitarem, né? Tanto os religiosos, ou melhor, tanto a religião, porque não são os religiosos, a religião aceitar a ciência, como a ciência se colocar à disposição da religião. E juntos fazerem um trabalho que vai ser benefício para todos nós. Ao longo do tempo, então, o homem tem se empenhado de penetrar o desconhecido, tentando conhecer mais a respeito de tudo que o cerca. Nós temos muitas informações, onde nós consultamos o que possa ser o nosso próprio existir. Nós estávamos indo para cá e nós falávamos que na nossa época de estudante, a gente não tinha acesso ao Google, que hoje tudo que tu quiseres tu pergunta. Não significa que todas as respostas sejam aceitáveis. Nós temos que ter um mínimo de conhecimento para discernir, para diferenciar o que possa ser real, o que possa ser concreto daquilo que é um chute, né? Mas nós tínhamos, aí vamos dizer, mas nós tínhamos outras fontes? Tínhamos a Barça, tínhamos o Delta Larousse, tínhamos a coleção Conhecer, que eu cheguei, meu pai, isso aqui a minha mãe não abria mão, a gente não tinha condições de comprar uma Barça, mas um Conhecer tinha. Então, a gente buscava nestes elementos aquilo que nós queríamos. Mas hoje nós temos que reconhecer que a facilidade é muito maior, porque tu coloca a palavra, um conjunto de palavras ali e te vem uma opção bastante grande de respostas. Cada pergunta que nós temos é uma vontade muito grande que a gente tem de desenvolver e de conhecer os meandros da vida, de conhecer os princípios, a forma de agir, a organização da sociedade, a organização do ser humano, né, para conseguir atender aquelas respostas lá do quem somos, o que procuramos, né, e como nós agimos. Isto nós vamos fazer um verdadeiro quebra-cabeça. Nós às vezes brincamos de quebra-cabeça, onde as peças se encaixam pouco a pouco no tabuleiro da vida com mais facilidade. Às vezes a gente perde uma pecinha e aí fica uma lacuna, né? Mas, como diz aquela máxima do Evangelho, que nós não podemos refazer, aliás, nós não podemos refazer aquela parte que nós já passamos. Nós podemos recomeçar agora e fazer um novo final. E esta é a oportunidade que nós vamos ter sempre de melhorar o nosso conhecimento. Por quê? Nós podemos dizer que as variações de cores, as variações são consideradas mudanças de cores. Nós podemos mudar as cores, como nós mudamos as cores da nossa roupa, dos nossos alimentos, né? Como são mudados também os aspectos. Por exemplo, hoje nós tivemos um sol maravilhoso, mas também tivemos momentos nublados, né? Mas não deixam de ser coloridos. O próprio branco e o preto são considerados cores. Então, mesmo que nós não tenhamos o amarelo, o vermelho, o azul, o preto, o roxo e aí adiante, nós vamos ter o preto e o branco, que também significa cor para nós.
Nós não precisamos querer coisas grandes demais. Aqui essa formiguinha está com um pedaço de folha imenso. Só que nós temos que considerar que, apesar do tamanho, o peso é leve. E isso também na nossa vida nós podemos aplicar. Que nós peguemos as coisas leves, né? Sem começarmos pelas pequenas, não queremos coisas grandes demais sem começarmos pelas pequenas, que formam o alicerce de tudo que existe. Nós não conseguimos construir grandes edificações se nós não começarmos por uma base, se nós não utilizarmos as pequenas coisas que aglomeradas vão se tornar grandes edificações. Então, a doutrina espírita tem feito este papel. A doutrina espírita tem despertado nos seres, até aqueles que desconhecem o espiritismo. O que antes, por exemplo, as pessoas consideravam, mas sendo espírito, não sei não, eu não faço, não vou, não procuro. Hoje em dia as pessoas têm procurado e muito. E nós podemos ver até dentro da nossa própria casa, quantas pessoas de outras religiões têm procurado o espiritismo e têm se sentido satisfeitos com as respostas que encontram. Tanto que resolvem aderir à nossa gama de trabalhadores da casa, através dos estudos, através daquilo que se proponham a fazer e a acatar as atitudes. Tá? Acontecimentos que são naturais da evolução humana ao longo de todas as existências desenvolvem a percepção e ativam a sensibilidade, que são condições intrínsecas do espírito. Nós precisamos dessas condições para que nós possamos desenvolver. Então, percorrer os caminhos da vida com entusiasmo e dedicar atenção às coisas criadas por Deus é uma aventura fascinante que enriquece qualquer ser humano. Quando nós buscamos, né, e que nós podemos encontrar, isso vai nos deixar mais ricos. Nós vamos conseguir melhorar e nos sentirmos mais autoconfiantes. Então, nós tivemos ao longo da nossa história alguns espíritos bastante elevados que passaram pela Terra e que nos ajudaram nessa busca pela elevação de atitudes para solucionar todas as dúvidas que as pesquisas apresentavam. Porque muitas pessoas pesquisam, mas nem todos conseguem concluir as suas respostas. Deixam um caminho andado, né? Outras até que conseguem pensar, concluir, mas que depois se mostram de forma diferente, né? De modo especial, nós podemos citar o nosso grande irmão Jesus, que fez-se presente no nosso planeta, né? E que era considerado o engenheiro sideral de todo o nosso planeta. Foi o maior exemplo de perfeição. Embora ele tenha ficado muito pouco tempo durante a sua vida entre nós, né? A sua vida corpórea, ele deixou grandes ensinamentos, grandes exemplos, né? Ele sempre se dirigia ao povo, não exatamente com as respostas prontas, mas perguntando e motivando as pessoas para que elas pudessem se manifestar. Newton foi também um grande pesquisador que nos deixou uma base conceitual da estrutura mecânica do universo.
Olha, gente, eles não tinham internet e nem Google, e eles conseguiram. Embora as conclusões oferecidas por Newton sejam de pura racionalidade, ele via o universo como manifestação do poder divino. E todo o seu trabalho era realizado de uma grande fé na espiritualidade. Outro que nós tivemos foi mais próximos, né? Foi Einstein. Ele afirmou que a ciência sem a religião é manca, não caminha com uniformidade, mas também a religião sem a ciência é cega. Nós não podemos pensar em uma sem a outra. Kardec, vamos pegar agora para o nosso lado, no capítulo 1 do Evangelho, onde fala na aliança com a religião, ele coloca que isso é o sincretismo entre a ciência e a espiritualidade. Questões essas que têm uma origem comum e que buscam a mesma verdade por caminhos diferentes. Isso nós sabemos, gente. Nós não precisamos ser todos encaminhados da mesma forma para chegar a um consenso comum, para chegar a uma grande vitória. Cada um tem o seu caminho e, se respeitado, nós vamos conseguir. Tá? Então, muitos nós temos a agradecer a todos os filósofos que por aqui se empenharam na busca séria que fizeram, buscando as respostas que alimentassem a nossa ânsia sedenta do saber. Ao longo do tempo, o homem tem se empenhado em penetrar o desconhecido, tentando conhecer mais a respeito de tudo o que nos cerca. O esquema de Deus, ele não foi feito para transformações imediatas. Nós não precisamos querer para agora aquilo que nós podemos ir conquistando aos poucos, né? O despertar de um espírito para as coisas reais da vida depende da sequência de esforços indescritíveis. E aí, às vezes, a gente tem um esforçozinho, né, barato, e não conseguimos galgar o nosso desejo e a gente pensa em desistir, porque nós não conseguimos. Não, é muita luta que se faz para que nós consigamos alcançar essa sequência lógica. O Sol tem uma marcha moderada com respeito ao tempo para formar o dia. E a mesma sequência na estrutura do ano. E assim vão acontecendo todas essas sequências que vão formando os séculos, os milênios, toda a eternidade. Isso eu retirei de um livro, Ávila, que era de João Nunes Marques. Tá? Então, a humanidade está mais amadurecida e aos poucos vai deixando de lado os dogmas impositivos das seitas religiosas. Se nós vermos como é que era antigamente, né? A nossa religião era feita de uma série de seitas. Isso pode, isso não pode, isso manda para o céu, isso manda para o inferno. Graças a Deus, nós estamos tendo um pouco mais de clareamento a respeito dessas ideias. Passando, então, para a linha de um raciocínio lógico, que em busca das questões transcendentais, aquelas questões que ultrapassam a diferença das religiões. Nós podemos ter qualquer religião e nós podemos segui-las para que nós possamos encontrar o que nós estamos precisando. Então, Kardec prenunciou um caminho, né, isso há quase 2 séculos atrás,
que vai se confirmando aos pouquinhos. Quando ele coloca no Livro dos Espíritos que tudo na natureza se encadeia, tudo se harmoniza através das leis gerais, que jamais se afastam da sabedoria do Criador. Quando nós somos criados, foi com muita sapiência. Não foi um teste para ver se dava certo ou não dava. Então, nós precisamos continuar buscando as nossas respostas? Sim. Provavelmente, eu não tenha conseguido responder a nenhuma ou a muito poucas, mas a gente tem um caminho para buscar essas respostas. Que nós consigamos ir adiante, levar e elevar os nossos pensamentos, que nós possamos ir em direção à sabedoria do Criador, quando nós seguirmos todas as leis naturais que foram deixadas para nós. E aí, com certeza, nós estaremos encontrando com muito mais facilidade as respostas que nós precisamos. Não é esquecer dos questionamentos. A gente deve buscar e buscar sempre. Existem muitos caminhos para serem encontrados. Vamos atrás deles. E com certeza nós os conseguiremos. Então, era isso que eu queria colocar para vocês, na esperança de ter contribuído um pouquinho mais para o nosso conhecimento. Que assim seja. Que assim seja.